Olá pessoal, o meu nome é João Gabriel e eu vou falar um pouco para vocês do meu plano de aula, que eu pensei para uma turma de ensino médio com o tema Introdução às Angiospermas. Então, primeiro de tudo, o escopo do plano de aula que eu pensei, então, foi para algum colégio mais voltado para pessoas que iam cursar o Exame Nacional do Ensino Médio, né? Então, é um curso mais pré-vestibular ali, com, com mais ou menos 1h30 de aula, então seria mais ou menos 2 aulas, né? Que normalmente é desse colégio de ensino médio. E o conteúdo que eu pensei, então, foi esse conteúdo que era uma introdução ao grupo das angiospermas. Então, tanto as características principais, quanto a comparação com alguns grupos, e sempre abordando a característica evolutiva deles. Então, meu objetivo geral, ele era basicamente tentar identificar um pouco os grupos de angiospermas com os meninos, principalmente pelas suas características. E penso que os objetivos específicos eram mais entender as relações evolutivas entre as angiospermas e os outros grupos vegetais. Então, principalmente, né, os que são mais voltados para o ensino médio, né, então briófitos, pteridófitos e gimnospermos como grandes grupos, e reconhecer exemplos de plantas de angiospermas, perdão, no seu cotidiano, que eu acho que é fundamental também, pensando aí para evitar uma cegueira botânica de um futuro cidadão. Eu pensei nos recursos utilizados, então, como a utilização da plataforma Meets e a projeção de slides por PowerPoints, então seriam por aulas síncronas, pensando ainda no formato L, e sempre disponibilizando material para os alunos que não conseguiram entrar na aula no momento que ela estava sendo passada, então que podem assistir de uma maneira assíncrona. Como que foi o desenvolvimento que eu pensei? Então, sempre dando um intervalo aí para aguardar que os alunos possam entrar na sala e também um tempo para rever um pouco os conceitos vistos dos outros grandes grupos vegetais, que é sempre importante relembrar antes de iniciar um novo conteúdo. Depois do que eu pensei já para um terceiro momento, então, rapidamente relembrar a relação evolutiva desses grupos vegetais, então, destacando que existem algumas apomorfias do grupo em questão. E realizar uma questão que vai direcionar para o resto da aula, que eu penso que seria uma questão que poderia gerar um maior engajamento. Então, por que a maior parte das plantas que conhecemos são angiospermas? Então, deixar eles refletir um pouco sobre essa questão. Depois, eu pensei em apresentar as características gerais do grupo, então, que são vegetais vasculares, raiz, apresentar a característica da raiz, do caule, da folha e principalmente, né, da estrutura reprodutiva, que é a flor, que vai gerar os frutos e sementes. E aí depois destacar a estrutura de uma flor típica dos angiospermas. Então falar sobre os 4 verticílios florais e especificando um pouco sobre cada um deles. Em seguida, eu pensei em explicar o ciclo reprodutivo das angiospermas, que penso que é um ponto que tem que ser levado um pouquinho mais de tempo. Então eu pensei em 20 minutos para explicar o que é gametófito, o que é esporófito, né, qual a parte é permanente, a formação de microsporos e megasporos na fecundação e a fecundação em si. Então eu penso que por ser uma parte um pouco mais específica, gastar um pouco mais de tempo das aulas aí. Aí depois em seguida eu pensei em diferenciar a questão da autopolinização, da polinização cruzada e diferentes agentes polinizadores. E depois falar sobre as diferentes partes do fruto. Então também penso que aí que é um ponto importante, tanto para quem vai prestar vestibular, quanto que vai estar ali no dia a dia deles. E ao final da explicação, então, responder essa questão geradora, que foi a questão de por que as angiospermas são talvez as espécies mais abundantes aí de vegetais que nós conhecemos. Eu pensei também em separar algum tempo para fazer algumas questões com eles, então relembrar rapidamente o conteúdo com questões agora sim voltadas para o vestibular, para fixação mesmo, e sempre pensando aí em um intervalo de confiança desse tempo. Então eu pensei em reservar 10 minutos aí, caso de ter algum problema técnico, né? Como eu coloquei aí, ou
quantidade de dúvida mesmo, porque eu penso que, principalmente nesse processo aí do ciclo reprodutivo, pode ser um ponto que gere alguns questionamentos, porque é um pouco mais complexo, né? Aí, ao final dessa aula, eu pensei em ir refletindo com eles e avaliar durante a aula, né, com essas questões, mas eu penso mais de uma forma parcial, como botei aí, mais para ver se receber um feedback da aula. Então, penso que essas perguntas que eu pensei em colocar no final seriam mais para um feedback na aula, e a avaliação integral mesmo seria durante um simulado que envolveria o conteúdo de botânica dado no final de um módulo, né? Ou então no simulado geral do colégio, pensando aí numa turma de pré-vestibular, já agora com as questões voltadas para a minha avaliação, mas ao mesmo tempo para preparar eles para esse conteúdo que pode estar no Enem. E a bibliografia que eu pensei em usar, então, que eu baseei esse conteúdo para fazer o plano da aula, foi essa apostila do Poliedro, que é a apostila que aqui eu tenho aqui é do volume 3, e eu pensei em montar a aula baseada nela, que ela segue mais ou menos esses direcionamentos que eu tomei. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado.